Capítulo 20 e 21 de João. Abra aí, por favor. Se alguém tiver sem Bíblia, ajude, ofereça a Bíblia para ele ler também. Diga, nós vamos ler um bocado, então leia comigo, por favor. Capítulos 20 e 21 do Evangelho segundo São João. Está escrito assim: E, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Guarde esta palavra: e viu e creu. Diga comigo: e viu e creu. Diga novamente, por favor: e viu e creu. Ok, continuemos então a leitura. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro, e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe a eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor, o que ele lhe dissera, e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Diga comigo: paz seja convosco. Mais uma vez: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Repita comigo: não sejas incrédulo, mas crente. Mais uma vez, por favor: não sejas incrédulo, mas crente. Muito bem. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome.
Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro: vou pescar. Diga comigo: vou pescar. Diga novamente: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para a banda direita do barco e achareis. Lançaram-no, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei 2 peixes que agora apanhastes. Simão Pedro puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse-lhe Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Repita, por favor: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe 2ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe 3ª vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito 3ª vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Diga: tu sabes que eu te amo. Diga, por favor, diga: tu sabes que eu te amo. Diga isso para o Senhor essa noite, diga: tu sabes que eu te amo. Irmão, levanta a tua voz e grita isso bem alto, diga: tu sabes que eu te amo. Glória a Deus. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascia se recostara também sobre o seu peito, e disse-lhe: Senhor, quem é que há de te trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Agora, observe este versículo. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos e amigos que aqui estão, lido estes 2 capítulos da Bíblia, e graças a Deus, porque lemos hoje 2 capítulos da Bíblia. É possível que na correria do dia a dia alguém não tenha lido a Bíblia nenhuma vez. É possível que não tenha lido por falta de hábito, e eu quero incentivar você a ler a palavra do Senhor. É possível, meus irmãos, que a gente não tenha lido nada neste dia, envolvido em tantas atividades do dia a dia, e agora lemos 2 capítulos. Deus te abençoe por isso, em nome do Senhor. Sabe, em algum momento eu li esses 2 capítulos da Bíblia, e geralmente quando leio alguma coisa vem no meu coração, na minha mente, eu gosto muito de anotar. E eu anotei algumas coisas que eu queria compartilhar com você esta noite, com o tema coisas que Jesus quer devolver. Coisas que Jesus quer devolver. Sabe, queridos, esse é um texto maravilhoso, que traz grandes ensinamentos para nós. E o primeiro dos ensinamentos é a certeza plena registrada pela história, não apagada até hoje, mesmo com todas as tentativas,
mas por mais de 2000 anos ecoa um brado, ecoa uma palavra dizendo: Jesus morreu. Jesus morreu. A palavra inicia exatamente falando sobre isso, de pessoas que se dirigiram ao túmulo do Senhor Jesus. Era o terceiro dia, e elas levavam especiarias, iam ali para ungir, preparar um pouco mais aquele corpo. A Bíblia me fala com muita clareza que Jesus morreu. E a própria palavra diz que se Jesus não fez isso, é vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Todo aquele amigo que se aproxima de Deus, e ao aproximar-se de Deus, começa a conhecer a sua palavra, vai descobrir a história de Jesus Cristo. Existem pessoas que lhes são apresentadas Jesus Cristo como o Senhor que traz, que faz o milagre, que multiplica as coisas, o pão, o Senhor que manda o recurso para pagar os impostos, o Senhor que faz tantas outras coisas, mas é importante conhecermos Jesus como aquele que morreu. Mais uma vez, a Bíblia diz que se ele não morreu, é vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, ela diz: é vã a nossa fé. Portanto, se ressuscitou é porque morreu. E Jesus morreu não por qualquer coisa. Jesus morreu não sem propósitos. A mesma palavra que diz que ele morreu pelos nossos pecados, para expiar os nossos pecados. A palavra do Senhor é muito clara, querido amigo, querida amiga, querido irmão, não há como o homem se chegar para Deus se não for por Jesus. Muitas pessoas têm buscado, feito uma tentativa de ser aquele que aponta para Deus, que leva a humanidade para Deus, que se diz verdadeiramente o Salvador da humanidade, mas a palavra é clara. Para haver remissão do homem diante de Deus, Deus formando o homem, o coloca no lugar belo, o homem erra, falha para com Deus, e por errar, e olhe para mim, por pecar, porque pecar, querido, é desobedecer a Deus, é não fazer a vontade de Deus, é fazer contrário àquilo que Deus quer. E parece ser coisa muitas vezes tão simples que a gente diz: mas será que isso é assim? Mas o que Deus orienta a você não é peso. O que Deus orienta a mim, a esta igreja, não é uma carga, um fardo a ser levado. Não, o que Deus orienta é para o bem. O que Deus orienta é para que nós possamos entender que há um caminho a ser trilhado. Um caminho de um Deus amado, de um Deus amigo, de um Deus companheiro, de um Deus que formou o homem e lhe deu o melhor. A Bíblia fala isso. A Bíblia diz que Deus forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas o seu fôlego de vida, e só assim o homem se torna alma vivente. Querido amigo, querida amiga, não importa ter corpo e não ter fôlego. Aí a Bíblia diz que Deus cria o homem, e agora Deus coloca o homem num lugar maravilhoso chamado Jardim do Éden. E a Bíblia diz que Deus cerca o homem daquilo que ele precisa, e ainda assim Deus, olhando para ele, descobre que ele está mesmo precisando de alguém para ser ajudadora, companheira, e faz a mulher, coloca ao seu lado. Esse é o princípio de um casamento, esse é o princípio de um relacionamento. As pessoas precisam entender que ninguém é colocado ao lado do outro simplesmente para ser escravo, ou simplesmente para ser, me permita, um meio de vida, ou até a satisfação dos seus prazeres. Deus descobre que o homem precisava de companheirismo, de ajuda. Nós estamos aqui como igreja, irmãos, porque nós precisamos de ajuda. Nós precisamos reconhecer isto, amigo, que nós precisamos ser ajudados, que nós precisamos da companhia da outra pessoa, e que Deus conhece muito bem isso. E feliz é aquele que diz: Senhor, quando eu for me casar, me ajuda, me orienta, Senhor, me dê forças, me faz ler as devidas leituras que eu preciso, para que eu possa dar o passo certo, um passo correto, e estar verdadeiramente no centro da tua vontade. A Bíblia diz que Deus serve o homem de tudo que ele precisa, mas o homem se afasta de Deus. E ao se afastar de Deus, o homem peca. E sabe, tão pura e simplesmente, Deus disse a ele: não coma do fruto que está lá naquele lugar, porque no dia que você comer dele vai morrer. Gente, havia todas as coisas necessárias para o homem. Mais uma vez, havia vida. Havia o jardim do Éden, havia o alimento, havia o trabalho, ainda havia uma ajudadora, uma companheira, uma adjutora, uma pessoa que era igual a ele. Olhe para mim, por favor, ninguém é diferente de ninguém, não existe para Deus o melhor ou o pior, para Deus todos são nivelados. Quando Adão acorda e diz: agora sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porque foi tirada do varão.
Deus não fez ninguém, né? A mulher não pode ser diminuída diante do homem, nem o homem ser diminuído diante da mulher. Deus não faz assim. Mas observe que quando ele peca, ia por um pedido do Senhor Deus. Um pedido apenas. Uma palavra apenas. Confia em mim. Siga os meus preceitos, os meus mandamentos, e eu sou o Senhor que te abençoo, eu sou o Senhor que te dou vida, eu sou o Senhor que estabeleço um caminho de paz para a tua vida e para o teu futuro. Mas a Bíblia diz que o homem peca, e por pecar, e aí está o segredo da coisa, o pecado distancia o homem de Deus. Amigo, não dá, amiga que aqui está, não dá, na verdade, para o homem achar que ele vai pecar e vai ficar bem com Deus. Não tem como fazer assim. Deus não quebra os seus princípios, Deus não muda a sua fidelidade. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, Ele, Deus, permanece fiel. Deus não vai mudar o princípio da Bíblia que diz: a alma que pecar, essa morrerá. Não tem jeito. Morre-se primeiramente espiritualmente. Morre-se porque perdemos comunhão com o dono da nossa vida. Morre-se porque nos afastamos do Criador. E a Bíblia diz que quando o homem se afasta, olhe para mim, quando o homem se afasta do Criador, quando Adão e Eva são lançados fora do paraíso, você vai ver quanta desgraça começa a acontecer no mundo. E uma das mais, que eu acho mais assim fortes entre elas, é exatamente o fato dos próprios filhos de Adão e Eva terem uma desavença por parte de um e acabar matando o outro. O homem fora de Deus, amigo, escute, o homem sem Deus é nada. O homem sem Deus é nada. A Bíblia fala que os descendentes de Adão e Eva, Caim e Abel, numa disputa religiosa de alguém que, estando em comunhão ou aparente comunhão com Deus, não entendia os desígnios de Deus, os propósitos de Deus. A Bíblia diz que os dois vão oferecer a sua oferta, e Deus atenta para a oferta de um e não atenta para a oferta de outro. E a Bíblia diz que aquele irmão já aborrecido, chateado, bota a culpa no outro e diz: a minha culpa, o meu problema é meu irmão, ele não me deixa ter uma comunhão e ser aceito diante de Deus, em vez de olhar para dentro de si mesmo. E aí está o segredo, guarde isto. O homem não olha para dentro de si. Olhe para mim em nome do Senhor Jesus. Deus tem paz na tua casa, Deus tem paz no teu casamento, Deus tem paz nos teus negócios, mas te volta para dentro de ti mesmo hoje e pergunta para Deus: o que eu tenho que mudar para acontecer essa paz? Tem gente que quer mudar a esposa, tem gente que quer mudar o esposo, tem gente que quer mudar os negócios, tem gente que quer mudar a vida, os sentimentos. Mas por favor, olhe, essa noite nós estamos num lugar onde o Senhor passa e quer falar conosco com clareza. Ele não vai querer, olhe para mim por favor, a palavra de Deus é para você hoje, é para você, não passe para o outro. Guarde esta palavra e seja feliz.